A gente vai mergulhar hoje num conceito da eletricidade que, olha, é fundamental, mas que muita gente não entende direito. A impedância. Pensa nela como uma força invisível, mas que está por trás de praticamente toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia. Então, vamos começar com uma pergunta. O que será que freia, digamos assim, o fluxo da eletricidade? A gente tende a pensar que é uma coisa só, simples, mas a verdade não é. É um tipo de arrasto elétrico bem mais complexo. E é crucial medir esse arrasto com precisão para garantir que nossos aparelhos, funcionem direitinho. Certo. Então, vamos ao que interessa. O que é, afinal, essa tal de impedância elétrica? E para entender isso a fundo, a gente vai usar como base uma pesquisa super detalhada, uma dissertação de mestrado lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que explora justamente como essa medição é feita. Bom, de forma bem direta, a impedância é a oposição total que um circuito oferece para uma corrente que fica mudando de direção o tempo todo, sabe? A corrente alternada, aquela da tomada de casa. E o mais importante é que ela tem duas partes. Uma é a resistência, que é tipo um atrito constante, simples. A outra é a reatância, e essa é a parte interessante. É a oposição à mudança em si, ao vai e vem da corrente. Para ficar bem claro, vamos pensar numa analogia. A resistência que a gente vê na corrente contínua, tipo de uma pilha, é como o atrito de um carro numa estrada retinha e seca. É constante, previsível. Agora, a impedância é como tentar correr dentro d'água. O arrasto que a pessoa sente depende da velocidade, do movimento. É uma oposição muito mais dinâmica e complexa. Tá, mas por que todo esse trabalho para medir essa força invisível com tanta precisão? A resposta é simples, porque a medição da impedância é, literalmente, a espinha dorsal da engenharia elétrica moderna. Entender isso é a diferença entre um aparelho que funciona perfeitamente e um que simplesmente não funciona. E a importância disso está em todo lugar. Pensa só, do smartphone no bolso até a gigantesca rede elétrica que ilumina uma cidade inteira, tudo, absolutamente tudo, depende de medições precisas de impedância. Isso é essencial para projetar circuitos que não desperdiçam energia, para garantir que a eletricidade chegue estável na nossa casa e até para desenvolver materiais novos com propriedades únicas. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como isso era medido antigamente. Antes da era digital, a coisa era toda analógica. Era quase um jogo de equilíbrio elétrico. Uma solução bem engenhosa para a época, mas, como vamos ver, cheia de limitações. A ferramenta principal para isso era o chamado circuito em ponte. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa gangorra. De um lado da gangorra se colocava o componente que se queria medir, do outro, componentes com valores já conhecidos. E o trabalho todo era ajustar manualmente esses componentes de referência até a gangorra ficar perfeitamente equilibrada. E olha, o processo era meticuloso, para não dizer outra coisa. Tinha que conectar o componente, aplicar o sinal, aí começava o trabalho de girar botões, ajustar tudo na mão, de olho no medidor, esperando o ponteiro do R chegar em zero. Só depois que a ponte estivesse equilibrada é que se podia finalmente fazer as contas para achar a impedância. Era um trabalho lento, manual e, claro, muito sujeito a erro humano. E é aí que tudo muda. Isso nos traz direto para a revolução digital, que é justamente o foco da pesquisa da Carla da Costa Ribeiro que a gente está usando como base. A tecnologia digital simplesmente virou o jogo, trocando aquele equilíbrio manual demorado pela velocidade e precisão de um computador. A grande virada de chave foi essa. Em vez de ajustes físicos, de girar botões, agora a gente tem algoritmos rodando em processadores superpotentes, os DSPs. Então, em vez de equilibrar uma gangorra de verdade, o sistema digital simplesmente lê os sinais elétricos e calcula a impedância milhares de vezes por segundo. É outra realidade. E as vantagens são gigantescas. A precisão, claro, aumenta de forma absurda. A velocidade é impressionante. Além disso, os sistemas digitais conseguem filtrar ruídos elétricos que sempre atrapalhavam as medições analógicas. E talvez o melhor de tudo, o processo inteiro pode ser automatizado. Isso abre um leque de possibilidades que antes era impensável. E para não ficar só na palavra, olha só o poder disso em números. Esses são dados reais lá dos experimentos da dissertação, usando um algoritmo específico chamado CIMA.
Dá uma olhada nos desvios. Para um resistor, o erro foi de apenas 0,017%. É um nível de precisão que, com os métodos antigos, nossa, era simplesmente impossível de alcançar. E a velocidade? Bom, num dos testes foi medido o chamado tempo de acomodação. Basicamente, é quanto tempo o sistema leva para perceber uma mudança repentina no circuito e dar uma nova leitura, já estável. E a resposta foi essa aí. Menos de 1 segundo. É essa velocidade que torna monitoramento em tempo real uma realidade. E esse gráfico aqui, ele bota tudo em perspectiva de um jeito incrível. Imagina só, um método analógico manual poderia levar 1 minuto ou talvez mais para conseguir se reequilibrar depois de uma mudança. O sistema digital responde em 0,82 segundos. É essa capacidade de resposta quase instantânea que permite, por exemplo, criar sistemas de proteção que desligam um equipamento antes que ele queime. Então, o que significa essa evolução toda do analógico para o digital? Significa que a gente saiu de uma situação onde se coletava com muito esforço uma gotinha de informação para um cenário onde a gente tem um oceano de dados disponíveis em tempo real, prontinhos para serem usados. E tem uma citação de Einstein na tese que serve como uma luva aqui. Saiba onde achar o conhecimento e como usá-lo. Este é o segredo do sucesso. O grande avanço não foi descobrir uma nova lei da física, mas sim encontrar um jeito muito mais inteligente de usar o que a gente já sabia, aplicando o poder do processamento digital de sinais. No fim das contas, a grande mágica da medição digital é essa. Ela consegue traduzir a linguagem super complexa e invisível da física em dados que a gente consegue entender e, mais importante, usar na hora. É quase como ganhar um novo sentido, um que nos permite enxergar o mundo elétrico que existe ao nosso redor. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro, não é? Hoje, a gente consegue medir a impedância com uma clareza que era ficção científica há algumas décadas. Fica a questão, que outros fenômenos invisíveis em tantas outras áreas a gente está prestes a desvendar com essa mesma capacidade de medição digital? O potencial é simplesmente imenso.